é que, veja bem, então, Sri Maharaj, ele diz, se Krishna, ele falou o Bhagavad Gita, né, para Arjuna, né? Então Arjuna foi para a guerra, entendeu? Arjuna foi para a guerra e Arjuna matou todo mundo que tinha que matar, né? Aceitando essa instrução de Krishna, que ele tinha que lutar, né? Então Krishna, em algum momento Krishna fala para ele, olha, e o que a gente vê, né? A gente vê que Krishna, ele vai falar que Nishkama Karma Yoga, né, é igual sannyasa, ou seja, não tem diferença, né? Então, quando você atua, né, com Nishkama Karma Yoga, significa que você não tem desejo, Nishkama, você não tem desejo, né? Você não tem desejo de desfrutar para você mesmo, de ser egoísta, você não tem desejo, você tem desejo de entregar tudo para Krishna, né? Mas Sri Maharaj, ele fala que se o Bhagavad Gita fosse falado para Uddhava, ele teria ido para a floresta, né? Porque Uddhava era muito mais, era um Tattvavit, ele era um grande conhecedor de todas as escrituras, né? Então Uddhava, ele não teria seguido, né, a instrução de Krishna, né? E teria renunciado tudo. Ou seja, essa é a ideia, né? Esse é o conceito. Bom, que Sri Maharaj, ele nos explica assim, né? Então, por exemplo, se a gente pensa, né, o mais elevado é a renúncia, em certo sentido porque você tem que renunciar. Você vai acabar sozinho no mundo. Ou seja, na hora da morte, né, você está sozinho. Então você tem que desenvolver o espírito de renúncia, né? Ainda que você esteja casado. Você está casado, você tem que pensar, sabe, você pode ter até apego, né? Claro, você pode ter, e o apego, ele vai existir, né? A gente se apega até pelo nosso cão, a gente se apega, né, sei lá, pela uma planta, né? O apego o raga, né, é uma coisa natural do ser, propensão natural do ser humano, se apegar a coisas, né? Agora, a gente tem que ter o discernimento, viver. Você tem um discernimento que na hora da morte, né, é o que Krishna, ele fala, né, é que na hora da morte você vai, como de certa maneira, ser testado, o que você pensou na sua vida toda, né? Então, por exemplo, o que se condena por exemplo, um casamento onde as pessoas são super apegadas somente à matéria e não tem uma propensão para servir, não tem uma propensão para realmente entender, né, que esse mundo material, ele é temporário, que agora Putradharapta Bandunam Sangamaha Pantam Sangamaha Anudeham Vyantete Sapta Nidranugo Jata. Então esse verso, né, que a gente gosta tanto, família, pais, irmãos, tios, avós, titia, família, mamãe, titia. Tinha uma música assim, não tinha? Tem. Família, mamãe, titia, não sei, almoçam todo dia. É uma coisa assim. Ou seja, então esse apego é que você tem que terminar com isso, né? Quando se diz, né, qual que é a diferença do lobo e o homem? Qual que é a diferença? Quem sabe? Ninguém sabe, duvido que sabe. Qual que é a diferença do homem e do lobo? O lobo deixa sai sozinho pra morrer, né? Algo assim. Ou seja, na hora da morte, na hora que o lobo vê que está morrendo, ele vai embora, entra na floresta e vai morrer, né? O homem não, o homem fica... meu filho, ou seja, porque essa é a propensão, e ele na realidade não é só filho, não é seu filho, não é sua esposa, né? Então é isso que é o grande problema. Então a renúncia, ela é recomendada por isso, ou seja, porque é uma coisa mais clara, né? Agora um chefe de família tem que ser renunciado, ou seja, a família, por exemplo, quando Prabhupada Bhaktisiddhanta ele chega perto de Bhagavat Devi, né? Ou seja, que é a sua mãe, né? E tava assim, ela já estava assim como para abandonar o corpo, né? Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta vai lá, o que ela fala para ele? Ela fala o que? Ela fala, prega a consciência de Cristo, filho. Vai pregar, né? Por isso que realmente é isso que você precisa fazer. Então é a renúncia na vida familiar,
a gente tem que ter renúncia. Se você não tiver renúncia na vida familiar, você está perdido. Né? A mãe dele falou isso. Hã? A mãe dele Falou, vai pregar, meu filho, prega assim. Mas de uma coisa assim, incrível, assim, uma coisa assim de emocionar, né? A alma, né? Então o que a gente quer é isso, a gente quer renunciar a tudo, né? Agora, tem algum momento que a gente, ou seja, da nossa vida, a gente precisa de alguma... Por exemplo, eu sou um renunciante, assim, sou um renunciante, mas a gente tem um teto, né? A gente não é que eu estou dormindo debaixo de uma árvore, né? Eu tenho um monte de bota para caminhar, né? Assim. Você tem cachorro, tem um monte de coisa aqui, ou seja, você tem luz, tem internet, tem celular. Então, realmente, o que nós praticamos também é o que é Jupita, a renúncia verdadeira. Então, por exemplo, a gente pode utilizar para Cristo. Né? Como você vai utilizar o cachorro para Cristo? Para dar medo nos outros. O que a gente precisa de proteção também. Né? Então, se chega um maluco aí, já que eles têm um cachorro lá, ele vai soltar o cachorro em mim. Né? Assim, é mais ou menos isso. Né? Ou seja, a gente precisa usar a inteligência. Mas se você precisa de família, você tem família, mas você entende que no momento da morte é você e Krishna. Não é mais nada, é você e Cristo, que eu digo, sua consciência, né? Você e sua consciência. Então, por isso que a renúncia, em certo sentido, ela é mais elevada nesse sentido, né? Ou seja, estou falando muito sentido, mas é para você entender o sentido da coisa. E que você precisa renunciar. Você vai embora sozinho. Você chegou, você está viajando, né? Porque essa vida é uma viagem, e você vai embora sozinho, né? Você leva o quê? Então, tudo que você fizer agora, né, as atividades, né, espirituais, isso vai te resgatar. Né? Isso é a coisa. Então, por isso que o Uddhava é muito mais chástrico. Né? Por exemplo, e Krishna, o que ele fez com o Uddhava? Ele falou, vai lá, manda essa mensagem para as gopis. Né? E o Uddhava foi. E quando ele foi lá, ele chegou e ficou... sei lá, queria se enfiar, abrir um buraco e enfiar a cabeça na terra, assim. Ou seja, ele falou, quero nascer como grama nesse local, para essas meninas aí, para essas gopis, pisarem na minha cabeça, porque realmente eu não entendi nada, eu não consigo nada. O que Krishna quis mostrar para ele é que as gopis eram mais elevadas. Ou seja, que todo aquele conhecimento que o Uddhava tinha, toda aquela erudição, toda aquele discernimento, né, qualquer dúvida que eles tinham, perguntava a Uddhava o que estava acontecendo. Mas quando viram, e as gopis não tinham nada, assim, elas não estudavam, elas não sabiam shastras, elas não tinham conhecimento, assim, né? Mas elas tinham a realização. Como a gente viu esses dias, o problema das gopis é que elas, não é que o Uddhava falava, pensa em Krishna, ele manda uma mensagem lá, fala, pensa em Krishna, pensa nele. Aí ela falou assim, não, você não entendeu, o problema é que a gente não consegue esquecer ele. Então essa é a diferença.